Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem. Se você tá bem, eu tô bem, todos nós estamos bem. Hoje é dia de conversar um pouquinho, filosofar sobre o mundo, conversar sobre coisas. Se você não conhece o canal, o intuito aqui é a gente fazer perguntas sobre o mundo, conversar, dialogar, trocar ideia, falar de amor, de viagem, de cultura, de liberdade, do que a gente sentir, sempre nesse tom meio... E aí, será que o mundo é como a gente imagina? Ou a gente pode melhorar ele? Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. É importante para você receber as notificações e também para ir aumentando os seguidores do canal, claro. Como viver a liberdade sem se sentir culpado? E a liberdade é um termo muito amplo na vida de cada um de nós. Para mim a liberdade é isso, para você é isso, mas o conceito de liberdade, na minha visão, é um conceito mais interno do que um conceito externo necessariamente. Quando a gente fala de liberdade, você for se questionar sobre a liberdade, porque para liberdade na tua cabeça pode ser, eu quero viajar e, sei lá, minha família não gosta. Eu quero poder sair com as minhas amigas, meu relacionamento, ele não deixa eu sair. Não se relacione com pessoas que você não deixa sair com os amigos, pelo amor de Deus. Isso é um pacto com o demônio em evidência extrema. Precisava desse comentário. Então vamos aprofundar um pouquinho nesse tema. A liberdade, eu digo que ela é muito interna. Para mim a liberdade não é só fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, mas se sentir leve e não se julgar por querer fazer tudo que a gente quer. Às vezes a gente não realiza necessariamente, mas pensar que a gente quer fazer aquilo e não se sentir culpado por isso, isso pra mim é a verdadeira liberdade. Um exemplo, eu sempre falo muito de sexo aqui no canal, as pessoas se questionam porque eu falo de sexo, e eu sempre digo, o intuito do sexo, quando eu uso um exemplo de sexo, é porque o sexo tem essa coisa meio tabu, meio tenho vergonha, por isso que eu uso o termo, não é porque realmente queremos ensinar sobre sexo, mas sim desmistificar, trazer para um tom mais ameno, menos julgador e mais faz parte da vida, todo mundo nascemos do sexo e ele faz parte da vida de todo mundo, né? Alguns mais, alguns menos e assim por diante, mas só a possibilidade de conversar sobre ele já é um ponto muito positivo. Então imaginamos que você queira fazer tal fetiche. Você, para ter liberdade, na minha opinião, você não precisa necessariamente realizar para se sentir livre, mas só a sensação de falar assim, cara, eu tenho vontade de fazer isso e não se sentir envergonhado e não se sentir culpado já é um pacto com a liberdade maior do que realizar em si. A liberdade é um olhar interno de aprovação e não julgamento. Então, quando a gente se sente apto e livre para falar sobre isso, e eu digo até numa relação, quando você tá numa relação, eu sempre comento esse exemplo, e é um exemplo muito bom quando eu falo sobre sexo, você tá numa relação e você quer abrir um fetiche que você tem, seja o que você imaginar na sua cabeça, pra pessoa que você gosta. Certo? Você quer abrir e falar. Se a pessoa te olha te julgando e fala assim, nossa, que estranho que você quer fazer isso, você fala assim, cara, nunca mais vou me abrir, vou ficar fechado, porque eu abri uma coisa que é minha íntima e a pessoa me olhou julgando, eu não vou tentar fazer isso de novo, vou guardar pra mim. Ou vou falar pra pessoa, ou vou guardar pra mim, sei lá. Mas a questão é, quando a gente fala pra aquela pessoa o fetiche que a gente tem e a pessoa consegue conversar com a gente, mas por que você sente isso? Legal, a gente pode tentar o dia, mas talvez assim, talvez assado. Isso já é liberdade. Você não precisa realmente realizar com a pessoa pra se sentir livre. Só de poder falar e a outra pessoa não te olhar com julgamento já é uma liberdade. Para mim, maior do que a liberdade da realização, a liberdade do não se culpar e poder falar sobre. A moral tem muito a ver com a liberdade, em vários aspectos. Quando eu tô escrevendo, você imagina, eu tô escrevendo um livro ali, se você não lê o livro meu, você tem que ler um livro meu. Já tem 7, vai pro 8º, todos estão na descrição aqui. Vale a pena você conhecer, se você gosta de ler. Ou se você gosta de alguém que gosta de ler, você pode dar o livro de presente também. Quando eu tô escrevendo ali, botando meu sentimento pra fora, quanto mais vulnerável eu sou, quanto mais aberto eu sou, mais eu tô sendo livre comigo mesmo. Então, eu tenho que falar exatamente o que eu tô sentindo. A partir do momento que eu penso que o outro pode pensar enquanto tá lendo, eu perdi minha verdade. Eu perdi a minha liberdade de alma, entende? Se eu escrever sobre uma situação, falar, se minha mãe ler isso, ela vai achar estranho. Não, mas se um amigo meu ler, ele vai achar que eu tô falando perdeu a verdade, você já tá se questionando. Ela tem que ser pura e limpa, verdadeira com o que você sente. E aí a minha liberdade de escrever isso e romper essa barreira e falar, cara, dane-se que vão pensar, eu vou escrever, vai exponencializar a tua liberdade. Porque daí você vai lá e fala, pô, ele foi tão verdadeiro, por que também eu não posso me abrir e ser quem eu sou? Então muitas pessoas rompem essas barreiras da liberdade, cada um na sua realidade, seja desde a Dercy Gonçalves falando tal palavrão, seja da Simone de Beauvoir implantando e tendo essa relação com o Sartre, que era muito legal. Vale muito a pena você estudar e ler sobre existencialismo, se você gosta de liberdade. A relação do Sartre
da Simone de Beauvoir, tem um monte de estudo sobre, é muito legal. Eles tinham uma relação meio aberta e assim por diante. Dá uma pesquisada, porque isso dá um vídeo só pra isso. Mas assim, voltamos à liberdade. Então, quando eu sou 100% livre, eu exponencializo a tua liberdade, de você também se sentir livre. Então, quando as pessoas que às vezes têm visibilidade demonstram a liberdade em algum aspecto, as outras pessoas se sentem encorajadas para fazer isso também. A liberdade é um primeiro passo, é uma coragem como um todo. Então, tratando desse ponto de coragem, tratando desse ponto de a gente ser livre, de ser quem somos, a gente não pode pensar no que os outros vão pensar, porque assim a gente vai se aprisionar e não se libertar. A liberdade, ela precisa de aceitação. A gente nunca vai ter aceitação de todo mundo, então ela tem que ser interna. Porque as pessoas imaginam que a liberdade muitas vezes pode ser egoísta, mas muitas vezes ela pode ser individualista. O egoísmo é quando a gente escolhe alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para alguém. O individualismo é quando a gente escolhe uma situação que vai fazer bem pra gente e que não vai fazer mal para os outros, mas se fizer é uma questão indireta. Tipo assim, eu quero viajar. É uma coisa que eu quero. Mas o meu tio não quer que eu viaje porque ele acha besteira. Isso é individualismo. Eu não tô fazendo mal pra ele. Ah, mas Fred, você vai deixar meu tio triste. Tudo bem, mas isso é indireto. Não é um mal indiretamente. É um mal porque é ele que tá pensando. Eu também não posso pensar em como todos vão se sentir. Então é uma maneira de magoar, mas assim, a tua prioridade em primeiro lugar, e isso é uma mágoa indireta, então seria o individualismo e não o egoísmo. O egoísmo seria uma mágoa direta, entende? Tipo, você vai viajar, mas você sabe que amanhã é aniversário dele, você fala assim, eu quero descansar de viajar, não tô afim de ir lá ver ele, entende? Você sabe que é o aniversário da pessoa, você sabe que ela gostaria de te ver, mas dane-se, tô com preguiça. Então, o teu prazer está sendo um prazer egoísta e não um prazer individualista, então essa é a diferença, entende? Então a gente precisa ter coragem para ter liberdade, e o importante é entender que a liberdade sempre vai não suprir a expectativa de outras pessoas que têm expectativas sobre nós. E a gente não pode querer sempre atender a expectativa dessas pessoas. Às vezes a gente não pode nem querer atender as nossas expectativas de nós mesmos, porque a gente bota uma expectativa muito alta que a gente não vai conseguir cumprir. E a gente acaba se culpando, ou a gente acaba se sentindo mal por não suprir a expectativa de outras pessoas. Essa balança da liberdade e a culpa, ela tem que vir muito com a sensação de equilíbrio e com a sensação de olhar pra você com certa franqueza pra falar, eu fiz meu melhor. Eu não posso deixar de viajar, sendo que meu tio não gosta, só porque ele não gosta eu vou deixar de ver um sonho. Mas eu também não posso deixar de fazer isso só pra magoar a pessoa. Então, é um passo aqui, é um passo lá. A gente não pode se sentir mal por chantagens emocionais. Isso também é um outro ponto. Então assim, eu não queria que você fosse. Tá, mas por que você não queria que eu fosse? Porque eu não quero ficar sozinho. Não, você tá sendo egoísta agora, não me deixando ir, porque na verdade isso vai fazer muito bem pra mim. Então assim, você tem que equilibrar tudo isso e entender até que ponto essa liberdade tá sendo egoísta com o outro, ou até que ponto o outro tá sendo egoísta pra você não ter liberdade. Então, entender até que ponto a nossa liberdade é um egoísmo com o outro, ou até que ponto o outro não respeitar nossa liberdade é um egoísmo do outro. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Se você quer ser livre e seguir seus sonhos, você vai ter que deixar de cumprir a expectativa de outras pessoas. É uma escolha. E eu conto isso porque muitas vezes eu tive que fazer isso, sabe? Eu sou uma pessoa muito corajosa para isso. Eu já tenho isso dentro de mim. Porém, eu fui trabalhando mais vezes. Então, como eu cito esse exemplo, imagina eu e minha mãe, só eu e minha mãe no mundo. Eu vou lá, tô morando em Santa Catarina, 20 e pouquinhos anos. Falei, mãe, tô indo para São Paulo sozinho, eu vou tentar as coisas. E ela me olhar assim, Fred, não vai lá, é muito perigoso. Eu poderia pensar, é só eu e minha mãe, não quero deixar ela magoada, não quero que ela se sinta mal, não quero que ela fique triste porque eu tô indo e fique preocupada, então eu vou ficar. Mas eu fiz ao contrário, eu falei, cara, eu vou, e eu vou fazer o melhor que eu posso, você tem que confiar em mim, cara. Eu vou lá, vou sozinho. Se ela ficasse triste, eu não posso deixar de viver meu sonho por causa dela. Hoje deu tudo certo e a gente fala, valeu a pena ter ido, valeu mesmo. Porque eu tive que bancar minha liberdade ali. E falar, cara, eu sei que vai dar. E na verdade eu não sei. Mas eu tô tentando achar que vai, porque é a confiança das coisas, né? A gente tem que ter confiança, a gente tem que ir com essa certeza. Mas eu não tenho confiança, a gente vai buscando essa confiança, entendendo o que a gente gosta, correndo atrás. Então, bancar a liberdade, ser claro com o que você sente. Mas o primeiro passo de tudo para bancar essa liberdade é você aceitar essa liberdade dentro de você. Que daí a gente volta no ponto inicial que eu falei. A liberdade, ela é interna, ela não é externa. Não adianta você sair para viajar
Tá, eu tô usando o exemplo do tio, que é um exemplo horrível, mas é o que tá rolando agora, tá? Então aceita. Não adianta você ir viajar fisicamente em liberdade, deixar seu tio aqui, ou sua mãe, ou quem que você quiser imaginar, e você não tá livre lá, internamente. A liberdade vem da alma, interno, a sensação de eu tô fazendo certo e eu sei, eu tô livre, eu tô me sentindo bem com isso. E não fazer fisicamente, mas continuar com esse peso na consciência, com essa situação. E entender que esse peso da consciência não pertence a você, muitas vezes. Então, tudo isso tem que ser calculado. Então, vem de confiança, vem de coragem, vem de se aceitar, vem de entender o que é egoísmo e individualismo. E um pouco disso vem de coragem de falar, tá, vamos e vamos ver o que acontece. As coisas vão acontecendo, não existe um momento perfeito. As coisas vão no meio, deu certo aqui, rolou, olha que massa, deu, não sei o que. As coisas acontecem. Entende? Como diz o Cortella, ele tem um livro que chama A Sorte Segue a Coragem. Então é um pouco de tudo isso. Mas não se sinta mal por atender primeiro as suas necessidades. É muito importante entender se esse teu ato de liberdade está sendo para você, porque isso é uma coisa que só você vai sentir, se está sendo um egoísmo e uma falta de responsabilidade emocional com outra pessoa, ou se essa liberdade é uma coisa muito grande para você que as outras pessoas não entendem, você vai ter que romper essa barreira. Então é uma escolha muito íntima e muito pessoal. Mas faz essa triagem e não deixa de viver, porque às vezes a gente vai deixar de viver, a gente vai ser um sonho que passou e a gente fez isso tentando suprir a expectativa de outras pessoas e a gente nunca vai conseguir, porque talvez você não consiga suprir a expectativa daqui tantos anos que passou e você fala assim, caramba, eu doei tudo esperando suprir a expectativa daquela pessoa e eu não fui suficiente, porque eu já não fiz aquilo lá desde que eu era moleque ou desde que eu tinha aquele sonho, entende? Então isso tem que ser muito bem pensado. Não se sinta culpado por seguir os seus sonhos que você acredite. Isso é muito importante. Isso é a vida. Teu sonho é sempre o teu melhor amigo. Claro que tem outras coisas na vida, obviamente, mas o sonho é o que mantém a gente com tesão de viver. Até tem uma frase aqui do Nietzsche, que um amigo meu me mandou ontem, um amigo meu de filosofia, e ele mandou, Fred, essa frase tem a tua cara, tal, ele mandou, e aí eu vou ler pra vocês, que é uma frase do Nietzsche que fala, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Quando a gente tem um porquê, um sonho, um amigo que nos acompanha, o resto a gente dá um jeito, entende? Então, se você tem isso no coração, segue. Se você não tem, não se cobre ter agora, deixa acontecer um pouquinho, vai provocando o mundo que isso vai acontecer, entende? Então é isso, pessoal. Espero que tenham sido divertido e, claro, tenham se sentido livres aqui. Hoje foi mais profundo o papo, mas eu acho que eu tava mais nessa energia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e todas as coisas que vocês já sabem. Outra coisa muito importante é, meus livros estão todos na descrição, estão todos aqui, tem 7. Pô, Fred, eu queria ler um livro agora, nesse momento de que eu tô em casa há muito tempo e tal. Dá uma olhadinha, tem livro por R$15, 14, 18, e o meio literário, ele é tão difícil. Então, se você não gosta de ler, tenta ler. Tem alguns livros que são bem tranquilos e espero que você goste. Tá bom? E também não se esquece de seguir no Instagram e no grupo do Telegram, que tá aqui na descrição. E é isso aí, tá bom? Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!